Olá, meus irmãos. Hoje vamos entender um pouco sobre como calar as vozes ao nosso redor. Vem comigo nesse boletim, vem comigo nessa jornada. Olá, meus irmãos, graça e paz. Como é que vocês estão? Estamos agora numa nova semana, no novo início de semana. Eu espero que vocês estejam bem. E a gente está aqui para trazer mais uma mensagem para você. O Boletim da Fé hoje vai te edificar. Hoje vai solidificar alguns fundamentos na tua vida. Então vem comigo, compartilha essa mensagem. Aproveita e dá lá o seu like, curte essa mensagem, para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus que fortalece, que edifica. E vamos lá nessa jornada hoje. A mensagem hoje que eu trouxe para vocês, que também ministrou o meu coração, é sobre calar as vozes ao nosso redor. Então, cale as vozes ao seu redor. E algo que eu quero trazer à sua lembrança é que, além da autoridade que você já tem no nome de Jesus, você também já tem todo o ferramental dentro de você para fazer com que essas vozes sejam caladas, que as vozes ao redor, elas sejam silenciadas. E o próprio Jesus, conversando com os judeus em João 8, tentando fazê-los entender de que ele veio do Pai, de que o próprio Deus o enviou, ainda encontra resistência por parte daqueles que descenderam de Abraão em aceitá-lo. E no verso 47 de João 8, na parte A, o próprio Jesus diz: quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. E esse ouvir, aqui ele também tem uma conotação, ou dar uma sugestão, de que aquele que ouve as palavras de Deus, também permanece nelas. Permanecer é uma decisão, irmãos. É uma decisão que nós podemos tomar todos os dias ao acordar. Vai ter dias que a voz externa, a voz que está ao nosso redor, ela vai querer falar mais alto. Ela vai querer se amostrar. Ela vai querer chamar a sua atenção. Mas se uma vez que você decide ouvir a voz de Deus, é uma decisão que você toma, se você dá crédito à sua palavra, se você gera fé, você também pode decidir permanecer no que ela diz. Amém? E aqui eu vejo duas palavras que juntas podem fazer qualquer voz externa se calar. E elas são ouvir e permanecer. Decida ouvir o que te edifica, o que te sustenta, o que te fortalece. Decida imediatamente também permanecer naquilo que você ouviu. Amém, irmãos? Mas saiba que ouvir qualquer coisa não é o mais importante. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não é ouvir qualquer coisa, irmãos. O que vai fazer você ficar em pé, mediante qualquer coisa que você possa passar, é a palavra de Deus. É ela quem vai te fortalecer. É ela quem vai te sustentar. É ela quem vai te manter de pé. A palavra de Deus é a voz que você precisa dar crédito, que você precisa considerar, que você precisa se apegar, porque é ela quem vai sustentar, inclusive em dias maus. Amém? Muitas vezes a gente está dando valor àquilo que está ao redor, né? Damos valor àquilo que está ao redor, ao invés de dar valor àquilo que já está dentro de nós. O fundamento já está dentro. Então, muitas vezes a gente está se preocupando à toa com aquilo que está no externo, com aquilo que está ao redor, ao invés de dar valor àquilo que já está dentro. Amém? E aí, sabe, irmãos, nada contra você receber ensinamentos, receber instruções de pessoas que você considera na sua vida. Nada contra isso. Mas escolha ouvir pessoas que tenham uma vida com Deus, que tenham intimidade com Deus. Nada contra você estar atualizado, né, com jornais, com noticiários, daquilo que está acontecendo no mundo, daquilo que está acontecendo no seu país. Nada contra, mas decida filtrar aquilo que você deixa entrar pelo seu ouvido. Seja criterioso com o que você decide ouvir. E esses boletins da fé que nós temos divulgado através da nossa igreja, dessas ministrações que vêm, né, que vêm todos os dias, ao meio-dia, às 19 horas, ele tem esse objetivo de fazer você ouvir a palavra de Deus, de fazer você ouvir a voz que verdadeiramente importa para a sua vida. Amém? Homens e mulheres de Deus passam por aqui todos os dias
incansavelmente para te ajudar a ouvir coisas que podem te edificar. E essa mensagem de hoje vem apenas reforçar aquilo que homens e mulheres já têm dito, aquilo que nossa igreja já vem ensinando acerca de andar em fé, acerca de ouvir o que é certo, acerca de falar o que é certo, de modo que você faça calar as vozes que estão ao seu redor. Amém? E eu entendo que se uma pessoa ela tem aliança com Jesus, se ela faz parte da família de Deus, se tem intimidade com Ele, então essa pessoa tem a capacidade necessária para ouvir a voz de Deus. Ela já tem todo o ferramental necessário para que esteja sensível e disponível para ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? E o Espírito Santo, que já habita dentro de nós, ele já está conosco, é quem nos garante de que a voz do Pai pode ser ouvida e pode prevalecer. Amém? Eu tenho certeza que se você se aquietar, se você for para um lugar onde você decida ouvir a voz de Deus, você cala tudo que está ao seu redor e você diz, Deus, agora, hoje, nesse momento, eu decido silenciar as vozes que estão ao meu redor e eu decido me colocar no lugar de presença para te ouvir. Eu tenho certeza, irmão, tantas coisas serão reveladas e tantas outras coisas serão silenciadas. Amém? Eu acho extraordinário a vida que a Bíblia, né, que a gente pode tirar da Bíblia. E eu me deparei com uma passagem no Velho Testamento, no livro de Ezequiel, eu gosto muito dessa passagem, que me ensinou profundamente sobre ouvir a voz de Deus, sobre considerar a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. Então, lá no livro de Ezequiel, tem a passagem muito conhecida do Vale dos Ossos Secos. Essa passagem me ensina muito, toda vez que eu me exponho a estudá-la, ela sempre ministra algo diferente no meu coração, porque a Bíblia é viva, né? A Bíblia é Deus falando conosco, então sempre que a gente se expõe à palavra de Deus, algo novo vai ser revelado. Amém, irmãos? Então vamos lá no capítulo 37, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 10, vai ser um pouquinho demorado, mas a gente vai ser bastante rápido, que diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Oh, aleluia! A gente vê aqui o profeta Ezequiel tendo uma experiência maravilhosa com Deus. No primeiro momento, nós vemos o profeta sendo levado pelo Espírito do Senhor para um vale de ossos secos. E quando lá ele está, ele vê um vale repleto de ossos sem vida alguma. E Deus pergunta a ele, filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? E a resposta do profeta é, Senhor Deus, tu o sabes. Significa que na esfera do esforço humano, a tarefa era impossível. Mas Deus continua falando, profetiza sobre estes ossos e dize a eles, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que eu farei entrar o fôlego em vós e vivereis. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No verso 7 diz, então profetizei
como me foi ordenado. E houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. No verso 10 diz, e profetizei como ele me tinha ordenado. E então entrou o Espírito neles. E viveram e se puseram sobre os seus pés um exército grande em extremos. E nós vemos que enquanto o profeta recebia as instruções, enquanto ele ouvia a palavra de Deus, enquanto ele obedecia aos comandos de Deus, aqueles comandos que Deus estava dando, vida ia chegando naquele vale de ossos secos. E eu te pergunto, o que está morto na tua vida hoje? Aleluia. O que você olha e vê ossos secos hoje? O que vozes ao seu redor estão dizendo acerca de uma determinada situação? Eu não sei o que você está vivendo, irmão, mas seja no casamento, seja relacionamento com os filhos, seja aquele chefe difícil que você tem no seu trabalho, seja a sua situação financeira, seja a sua saúde. Se você decidir ouvir a voz de Deus neste momento, Ele te diz, profetiza. Aleluia. Ele diz, traz vida através do meu comando. Aleluia. Através da minha palavra, profetiza vida naquela área que você precisa preencher com carne, com músculos, com pele. Aleluia. Profetiza que o Senhor vai trazer espírito de vida naquilo que está morto. Experimenta considerar a palavra de Deus, meu irmão. Experimenta receber tudo aquilo que você tem recebido na nossa igreja, dos nossos pastores, dos ministros que por aqui passam. Experimenta considerar a palavra de Deus. Experimenta ouvir aquilo que Ele quer te comunicar. Amém? Que hoje seja um dia de decisão. Que hoje você possa decidir calar as vozes ao seu redor e decidir ficar com a voz de Deus, aquela voz que Ele fala especialmente para você. E se você ainda não consegue saber o que Deus quer te falar, e se você já tem aliança com Jesus, chama o Espírito Santo, convida Ele. Ele já habita dentro de você. Convida Ele para que Ele possa te revelar aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Em 1 Coríntios, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, nós temos essa declaração. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, a mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, o Espírito Santo. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Então chama o Espírito, convida Ele, para Ele revelar coisas de Deus e se surpreenda com a voz que realmente importa. Amém? É necessário, irmãos, que você ouça essa voz, que você considere essa voz, mas que também você fale a coisa certa. Você não pode só ouvir, mas aquilo que você ouve, que é certo, que é bom para você, que é correto, aquilo também deve sair da sua boca, como palavras certas, como palavras equilibradas. Amém? A gente não pode falar qualquer coisa, não pode falar de qualquer jeito. Nós cristãos, nós precisamos ser a resposta que o mundo precisa. Amém, irmãos? É preciso que o seu ouvido esteja atento para ouvir o que é certo e que a sua boca esteja atenta para liberar o que é certo também. E em Provérbios, a gente tem esse versículo muito conhecido, no Provérbios capítulo 18, versículo 21, que diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. E eu uso muito esse versículo, irmãos, inclusive para ministrar, para instruir pessoas que não são cristãs acerca daquilo que ela está falando. Muitas vezes ela fala coisa errada sem nem mesmo perceber, porque já é cultural. Mas eu me tornei uma pessoa um pouco mais diligente depois da palavra de Deus, para também corrigir, para também instruir pessoas a falar a coisa certa. Porque aquilo que a gente fala tem vida. E, de acordo com o que a gente pode falar, a gente também pode liberar a morte para determinadas coisas na nossa vida, para áreas. Outro versículo que também me chama muita atenção e me chama para um lugar de diligência daquilo que eu falo, daquilo que eu escuto e daquilo que eu falo, está lá em Mateus, capítulo 12, no versículo 34, só na parte B, que diz, a boca fala do que está cheio o coração. Aleluia. E aqui nesses dois versículos, a gente vê sobre o que falar, mas eu vejo essa relação de falar correto com o escutar correto. A voz correta vai fazer toda a diferença na vida do cristão, meu irmão. Vamos tomar cuidado, irmãos, com o que a gente está ouvindo. Vamos tomar cuidado com o que estamos retendo.
E vamos tomar cuidado com o que a gente está liberando também, amém? A nossa boca deve ser um manancial de vidas. O Espírito Santo que borbulha em nós, ele deve liberar palavras de vida para aquele que está nos escutando, amém? E para encerrar, eu gostaria de ilustrar uma experiência que tivemos no último fim de semana na nossa igreja. A gente teve um evangelismo de rua e a equipe da igreja, ela foi dividida em grupos, né? Então eu me juntei a um casal, fomos 3 pessoas, os grupos foram se dividindo. Esse evangelismo ele aconteceu no mercado público e você imagina em pleno sábado um evangelismo no mercado público, quantas vozes não se tem nesse mercado, né? Mas a gente foi para esse mercado público, né? Dia de feira, e nós dividimos esse grupo de irmãos para abordar pessoas, para falar de Jesus, para fazer orações, ou simplesmente entregar uma literatura com a palavra de Deus. E eu me juntei a um casal, ficamos 3, éramos 2 mulheres e um homem, e nós adentramos no mercado. E teve um momento que o nosso irmão, ele abordou um rapaz, que ele estava no restaurante, e a conversa entre ele transcorreu entre longos minutos, né? A gente achava que ia ser uma coisa mais rápida, uma mensagem mais rápida, mas a gente ficou aguardando, ficamos intercedendo em oração por aquele irmão que estava tentando evangelizar um homem naquele local. E aquela conversa, ela se deteve por longos minutos. E eu via o irmão, o nosso irmão, né, o casal, né, o rapaz, ele tão empolgado, sabe? Ele gesticulava, e ele falava, e ele ria, ele se alegrava. E ele estava falando algo para aquele rapaz, e o rapaz prestando muita atenção. Deus estava chamando a atenção daquele rapaz naquele momento. Deus estava querendo que ele, aquele rapaz, ouvisse a voz que estava chamando ele naquele momento. Então, a gente ficou assim maravilhada com aquela cena, sabe, que estava acontecendo. E depois a gente ficou sabendo que aquele rapaz que estava sendo evangelizado, ele era um cristão, ele estava afastado dos caminhos do Senhor, ele já tinha lido a Bíblia 5 vezes, ele também evangelizava, assim como a gente estava fazendo, mas em algum momento da vida dele, ele deixou que as vozes ao redor falassem mais alto. Ele deixou que as vozes ao redor sucumbissem à voz de Deus, à palavra de Deus. E aí ele tomou essa decisão de se desviar. Mas o que me chamou a atenção foi que, naquele momento, o que a gente percebeu, que naquele burburinho, naquela confusão de um mercado público, as vozes ao redor, elas foram silenciadas. Deus prevaleceu ali naquele momento. E eu fiquei maravilhada, eu olhando aquela cena, né, do irmão evangelizando, tão alegre, tão animado, tentando convencer uma pessoa que já tinha também passado pelo mesmo caminho, né? Ou seja, tentando fazer com que a voz de Deus fosse ouvida naquele momento. E não importava o quão barulhento estava aquele local, não importava o quanto de vozes gritavam ao redor. Ali foi o encontro que Deus marcou com aquele rapaz, para lhe dizer o quanto a vida dele importava. Amém, irmãos? Que eu e você sejamos o ouvido e a boca de Deus, que ele precisa para manifestar a glória dele aqui na terra. Deus conta comigo e com você, para que a palavra dele seja conhecida, para que a palavra dele seja propagada. Amém, irmãos? Para que a voz dele seja ouvida e considerada. Amém? E eu gostaria de orar com vocês agora nesse momento, né, para que a gente consagrasse ao Senhor essa nossa semana. Pai, nós te rendemos graças, Pai, por tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ouvir a tua voz, nós temos a capacidade de ouvir a tua voz, porque o Espírito Santo já habita dentro de nós, Pai. Então nós temos essa capacidade, nós temos o ferramental necessário, Deus. Obrigada por tua palavra que é viva e eficaz, Deus. Obrigada por tua palavra que sustenta, que fortalece, que edifica. Obrigada porque nós temos a capacidade, Senhor, de silenciar as vozes que estão ao nosso redor. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso ajudador, por ser o nosso conselheiro, nosso amigo, por estar conosco todo o tempo, todos os dias, por nos fazer ouvir a voz de Deus. Muito obrigada, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã que está agora, Senhor, conectado nesse boletim da fé, Deus. Que eles sejam ministrados, Pai, agora mesmo, em seu espírito, em seu coração, pela palavra da fé, pela palavra que sustenta e liberta, Pai. Assim eu oro e te agradeço, Jesus. Em nome de Jesus. Tchau.